Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre contrato de gaveta? Sabe o que é? É válido? Será se funciona? Tem riscos? É seguro? Hoje esse é o nosso tema. Vamos conversar? O contrato de gaveta ele começou a se popularizar aqui no Brasil a partir dos anos 1980, 1990, quando houve novas restrições sobre a transferência de imóveis. O crédito ele passou a ser mais caro, aumentando em torno de 20% sobre cada parcela, em torno de 2% sobre o saldo devedor. Para fugir desses custos, ao invés de procurar uma nova análise de crédito junto aos bancos, os compradores e vendedores passaram a trabalhar, de forma privada entre eles, fazendo um contrato entre as duas partes e que só tem efeito, via de regra, entre os dois. É aquele contrato feito entre um comprador e um vendedor de um financiamento bancário. Na verdade, você não está vendendo um imóvel, você não está comprando um imóvel, você está vendendo, você está comprando um financiamento bancário. Por quê? Quando você faz um contrato de compromisso de compra e venda e esse contrato ele não é efetivado, ele não tem efeito perante a sociedade, aquilo que a gente chama de erga omnes para todos. Ele só vai ter efeito entre comprador e vendedor. E por quê? Porque depende da anuência do agente financiador, que é o banco. Bom, normalmente quando o comprador já tem o dinheiro de entrada, aquele valor ali que é mais alto, normalmente no início da compra, só que ele não consegue o financiamento bancário para o resto da dívida. Normalmente porque ou está com o nome já em algum serviço de proteção ao crédito, está com score bancário baixo, ou até mesmo ele não consegue comprovar renda, não declara o imposto de renda. Então ele precisa fazer esse contrato de gaveta para que tenha alguma segurança, entre as partes, que fique bem claro. O contrato de gaveta ele só é válido entre as partes, a princípio. No final nós vamos falar sobre isso. Como em qualquer negócio ou em qualquer modalidade de contrato, existem riscos, tanto para o comprador quanto para o vendedor. O maior risco para o vendedor, qual é? Se o comprador deixa de pagar as parcelas do financiamento, por exemplo, ou algumas taxas referentes ao imóvel, como o IPTU ou as taxas condominiais. Isso por quê? Quem vai ficar como inadimplente é o vendedor, pois o financiamento ainda está no nome dele. Já para o comprador, os riscos são maiores ainda. Simplesmente o vendedor ele pode não passar o imóvel após a quitação do financiamento. Ele pode vender para uma terceira pessoa, fazer uma nova venda, ou seja, vender para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E ainda uma situação mais delicada. E se esse vendedor falecer durante o financiamento? Como que vai ficar a questão dos herdeiros? E se ele se divorciar? A esposa tiver ali participação nos bens dele, como fica isso? Os nossos tribunais eles têm evoluído bastante quanto a isso e hoje é reconhecido sim o contrato de gaveta, porém de forma judicial. Se houver a dar algum problema desses que eu acabei de citar, ou falecimento ou divórcio, por exemplo, e não houver consenso entre as partes, vocês vão ter que recorrer ao judiciário. Mas a boa notícia é que as leis brasileiras, a jurisprudência, na verdade, já tem se adaptado à realidade dos fatos. Então, você que já fez um contrato de gaveta ou está pensando em celebrar um, olha, fique tranquilo. Apenas junte toda a documentação, comprovante de pagamento do financiamento, taxas condominiais, IPTU, tudo referente ao imóvel. O importante, o que o judiciário hoje leva em consideração, é a sua boa fé na hora de adquirir o imóvel. E se isso ficar comprovado, fique tranquilo, o imóvel será seu. Só mais uma dica. Se você tiver intenção de fazer esse contrato, procure fazer com alguém que você já conheça. O ideal é que seja alguém que ali do seu círculo de amizade, alguém conhecido. E procure sempre, como eu disse, guarde tudo que for relativo a gastos com o imóvel. Vai ser necessário se vier dar algum problema. Tomara que não, mas se vier, estamos aqui para te ajudar. Olha, eu sei que é um tema polêmico, nosso tempo é um pouco curto, mas se ficou mais alguma dúvida, escreve aqui, pergunta. Eu vou ter o maior prazer em poder responder e te ajudar, te orientar a realizar esse sonho. Bom, pessoal, é isso. Não esquece de deixar o like aqui. Obrigado e até semana que vem.